Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Investidor Proficiente, nosso canal aqui de finanças para ajudar você a organizar e investir a sua renda a fim de acelerar a sua aposentadoria. Bem-vindos a mais uma aula aqui hoje. É uma aula bem especial, na verdade, estou começando uma série de aulas aqui e quero conversar um pouquinho com vocês aí ao longo dos próximos minutos, explicar algo que eu acho bem importante para quem está aí começando no mundo dos investimentos e busca mais rentabilidade. Bom, nossa aula de hoje aqui, uma aula bem especial, a primeira de uma série de aulas, é para falar sobre os riscos que podem impactar os seus investimentos. E por que é tão importante a gente conversar sobre riscos aqui e realmente ajudar você a conhecer, a entender tudo isso e como isso pode afetar sua rentabilidade e principalmente ajudar você a controlar, gerenciar o medo que impede você de acessar investimentos aí com mais rentabilidade, mais complexo, com mais oportunidade também, tá? Então, o que eu vou passar aqui nessa aula hoje que é muito importante? Vou falar um pouquinho, vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Às vezes você está aqui vindo das minhas outras redes sociais ou já é inscrito aqui no nosso canal, né? Já me segue, já me conhece. Mas para quem não me conhece, vou me apresentar um pouco. Vou falar aqui também que essa é a primeira aula de uma série de aulas preparatórias para um evento muito especial que eu estou organizando para vocês. Vou falar sobre o evento em si, que é Invista Sem Medo, né? E por que que essa série de aulas é importante para esse evento que a gente vai fazer lá na frente. Vou dar a aula de hoje especificamente, né, sobre como os riscos podem impactar seus investimentos. E aí faço algumas considerações finais aí só para você poder seguir com a gente aqui e estar preparado para as próximas aulas. Bom, antes de mais nada, antes de eu falar quem eu sou, eu acho que é muito mais importante falar o que que eu busco, o que que eu quero, o que que eu sempre desejei na minha vida, né? E uma coisa que sempre me moveu, que sempre me fez buscar mais, é a questão de ser mais dono do meu tempo, de poder controlar mais aquilo que eu faço, aquilo que eu busco no dia a dia, né? Gastar meu tempo com aquilo que eu realmente desejo. E o dinheiro, para mim, ele é só um meio, tá? Ele não é a finalidade. Não adianta você ter um número muito grande na conta bancária e você não ter liberdade para utilizar isso. Se você é o tipo de pessoa que hoje seu objetivo é o número em si, eu vou dizer para você que quando você alcançar ali o mínimo dos 6 dígitos, a casa do milhão, você vai perceber que as coisas perdem um pouco, assim, o número em si não tem tanto valor, tá? Mas é o que você consegue conquistar e o que você consegue fazer com isso. É, Tem uma frase que eu gosto muito de um livro do, da psicologia financeira que fala o seguinte: use o dinheiro para ter controle sobre o seu tempo, porque não ter controle sobre o seu tempo é um empecilho universal e muito forte para a felicidade. A capacidade de fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser e por quanto tempo quiser paga o maior dividendo que existe nas finanças. Então é muito mais do que dinheiro, é muito mais sobre ser dono da sua vida, poder despender o seu tempo naquilo que você quer, por quanto tempo você quer para fazer o que você quer. Então, quando eu falo de alcançar a aposentadoria, é muito mais que eu falo de você poder dedicar seu tempo a coisas que são mais importantes para você. E para mim sempre foi a minha família, sempre foi poder ter mais tempo para passar com a minha família. Então eu trabalhei muito durante muitos anos, trabalhava numa multinacional e eram várias horas, muitas reuniões ao longo do dia. E isso me fazia não ter o tempo que eu queria para poder aproveitar, né? Então eu era a típica pessoa que podia aproveitar a família um pouco nos finais de semana e nos feriados, né? E depois que eu cheguei a um cargo de gestão, muitas vezes tinham problemas que você precisava resolver à noite, precisava resolver no feriado, no fim de semana, dependendo do que acontecesse ali. Então, ser mais dono do tempo é algo que é essencial para mim. É isso, então, para quem não me conhece, eu sou Mesger Abrão, eu sou um investidor qualificado e especialista em finanças e banking. E eu sempre digo que quem aprende não depende, tá? E aí, por que que eu falei de aulas preparatórias? A gente está iniciando aqui esse ciclo de aulas, né? Vão ser 10 aulas ao todo aí, antes do evento Invista Sem Medo, para ajudar você a ser um investidor proficiente,
que tem controle do medo aí, ou seja, para evitar que você perca oportunidades por medo de investir, por medo de aplicar seu dinheiro naquilo, mas realmente entendendo, não é ignorando o medo e fazendo besteira, mas realmente entendendo as variáveis, entendendo o risco ali para tomar uma decisão boa para você, né? Então eu vou falar muito sobre riscos, é isso que eu vou explicar para ajudar a satisfazer esse objetivo, esse o porquê de ter essa série de aulas aqui. E eu vou ensinar vocês com algumas dicas aqui, né, de como controlar, mas não ignorar ou sufocar o medo, para ajudar vocês a terem a mentalidade correta, a lógica e entender a questão da probabilidade aqui no mundo dos riscos, tá? Prometo que vai ser tudo de maneira bem simples, mas de maneira completa o suficiente para estabelecer um alicerce real, tá? Que ajude vocês a realmente aí a dar o próximo passo no mundo dos investimentos. Então, as aulas preparatórias servem como a construção do alicerce para a gente colocar as paredes e o telhado, que vai ser o evento Invista Sem Medo. E o que é o evento? O evento vai ser uma aula especial, tá? É uma aula fechada somente para quem se inscrever, onde eu vou aqui realmente detalhar passo a passo a minha metodologia, a estratégia de como eu faço para gerenciar o medo, para investir sem medo e garantir rentabilidades maiores na minha carteira. Lembrando aqui que a metodologia e a minha experiência que construíram isso ao longo dos 18 anos em que eu invisto o meu próprio dinheiro e com o qual eu alcancei os meus objetivos de ter mais liberdade e de recentemente poder pedir as contas do meu trabalho, sair, mudar de cidade, mudar para uma cidade de praia, poder passar mais tempo com a minha família, né? Poder tirar sonecas do meu filho com ele no meio da tarde, num dia de semana, poder ir para a praia com ele, poder levar para ele. Então, de aproveitar mais o tempo, né? Eu falo muito de liberdade, é engraçado, né, que quando a gente alcança isso, mas para quem é pai e mãe sabe que com um bebê pequeno, tem um filho de 1 ano, você acaba aí tendo restrições também por causa da rotina que todo bebê precisa ter. Faz parte da vida, ser adulto é isso, né? E é óbvio que o grande interesse é de prover o melhor para ele, para que ele tenha aí uma vida saudável e possa crescer bem e tudo mais. Mas eu fico muito alegre de poder estar mais perto dele, de ver o desenvolvimento dele, de ficar fascinado, né? De ver um ser humano realmente que eu peguei no braço ali dentro da sala de parto na maternidade, ver ele agora falando, brincando, querendo entrar no mar, correndo e fazendo todas essas coisas. É muito bacana ver essa evolução, participar dela e não só ver fotos dela no dia a dia. Então é isso que me move e é por isso que eu vou fazer esse evento, para ajudar vocês a entenderem como eu alcancei isso e o que que é aplicável, o que que é replicável para vocês, tá? É, Essas aulas preparatórias, então, são uma prévia, numa maneira de ajudar vocês a terem um alicerce para entender o que está lá e tirar o máximo possível desse evento. Eu falei que o evento iria fechado, né? É só para quem se inscrever, mas olha, ele vai acontecer no dia 18 de abril, às 8 horas e 7 minutos. Mas ele é online, tá? Para tirar qualquer tipo de restrição geográfica. Ah, não consigo ir, não consigo chegar, tem trânsito, tem problema, moro em outro estado, moro em outra cidade. Ele também é gratuito para tirar de você a desculpa do dinheiro. Então, não vou cobrar nada, é só você se inscrever realmente para estar lá. Você pode participar da sua casa, do trabalho, de onde quer que você esteja, você não precisa pagar nada para isso. Mas, em compensação, eu exijo sim que você diga que você quer participar, que você está interessado em participar e por isso você precisa se inscrever realmente para eu saber que pelo menos esse passo você quer dar, tá? Em breve a gente vai disponibilizar a inscrição na minha bio aqui, então pode deixar, eu solto um stories, solto aí um post avisando assim que tudo estiver organizado para você se inscrever, para você clicar ali e fazer a sua inscrição para o nosso evento, tá? Bom, agora aqui, sem mais delongas, então, eu vou iniciar a nossa aula falando aqui dos riscos que podem impactar os seus investimentos. Estou aproveitando aqui, pessoal, até para olhar o relógio, né? Porque eu adoro falar, senão eu me animo muito aqui e vou embora com vocês aqui por um longo período. Antes de mais nada, né, eu vou passar aqui rapidamente por 7 pontos que são importantes para você entender aí os riscos e como eles afetam os seus investimentos realmente. Então, eu vou falar um pouco o que é o risco. Existe algo que não tenha risco? Quais são os riscos que existem? Por que você deve conhecer esses riscos e aplicar no seu dia a dia? Qual que é o erro mais comum? Como você começa, né? Dá o primeiro passo aí e como que você continua melhorando aí ponto a ponto. Então, antes de mais nada, o que é risco, tá?
Olha, fazendo um resumo bem breve, fugindo da academia, risco nada mais é do que probabilidade. Você trabalha com cenários que podem ou não acontecer. Alguns cenários têm mais probabilidade de acontecer, outros não, tá? Então você nada mais é do que ameaças, incertezas, cenários prováveis e improváveis, ou seja, probabilidade, tá? Então o que acontece? Existe um risco de você investir naquilo. Você pode perder dinheiro, o governo pode não pagar. Se você investir num título público, por exemplo, pode dar calote na dívida. É muito improvável? É improvável, mas existe um risco, tá? Ah, você vai investir numa ação, você está projetando uma rentabilidade de 10%. Pode acontecer diversos fatores que farão com que você não alcance essa rentabilidade, por exemplo. Então, tudo isso você leva em consideração, ou seja, são cenários quando você vai tomar aquela decisão que você avalia. Ah, pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, né? Você começa a pensar nos cenários que vão acontecer. Então, o risco nada mais é do que probabilidade, simplificando. Então, isso significa que não é porque as coisas têm risco que você toma uma decisão pior ainda para tentar fugir do risco. Tá? Então, vou pegar meu dinheiro, já que todo investimento tem risco, eu vou tentar guardar esse dinheiro no colchão. Isso também tem risco, porque se você está guardando uma quantia considerável de dinheiro na sua casa, existe o risco de você ser assaltado e perder suas reservas, por exemplo, ou pior ainda, ao longo do tempo, o dinheiro perde valor, aquele valor que você guardou não está sendo corrigido de nenhuma maneira, né? Então hoje ele tem um valor, daqui a alguns anos ele vai valer muito menos, você não vai conseguir comprar as mesmas coisas. Então percebe que são cenários, quando você vai tomar uma decisão, você começa a pensar nos cenários que podem acontecer ali. Existe algo que não tenha risco? Eu acabei de falar agora, não existe. E para exemplificar isso de maneira bem clara para você no mundo dos investimentos, eu vou trazer um exemplo da vida real. Tem uma canção que eu adoro, tá? E um pequeno pedacinho dessa canção, que se chama Nossa Lei é Trabalhar, diz assim: a vida é luta sem quartel, viver é batalhar. Para quem não conhece, tá? Uma parte da minha vida eu vivi dentro de uma base militar, porque meu pai foi militar durante muitos anos, né? E mais especificamente da aeronáutica. Então, quando você fala de estar aquartelado, é, das forças estarem dentro do quartel, onde geralmente é um ambiente muito mais seguro, porque você tem proteção, você tem vigia, você tem guarda, as pessoas estão armadas, né? Então você tem muito menos riscos ali. Mas infelizmente a vida não é viver escondido, não é viver resguardado. Você precisa ir à luta, você precisa fazer as coisas. Então, se na vida você precisa correr riscos, você precisa lutar, tomar decisões, botar as coisas em prática, por que você acha que no mundo dos investimentos isso seria diferente? Não é, tá? Então não existe nada no mundo dos investimentos que não tenha risco. Tudo tem risco, mas é probabilidade. Algumas coisas têm mais chances de dar errado, ou tem muito mais cenários prováveis que podem acontecer que são menos favoráveis para você, e algumas outras coisas têm menos cenários prováveis e por isso tem menos chance de dar errado, tá? Então, se eu investir num título do Tesouro, o risco é zero? Não, o risco não é zero. Tem risco. Mas, por exemplo, um risco de você não receber a rentabilidade de um título do governo é muito baixo, porque na história o governo brasileiro nunca deu calote na sua dívida. Ele sempre pagou a sua dívida, sempre pagou os títulos de dívida que ele emitiu para o público, certo? E além do mais, o governo pode emitir moeda, então é fácil para ele, ao longo do tempo, pagar as dívidas deles. Mas existem histórias de outros países que já deram calote na sua dívida, por exemplo, né? Você tem a história aí da Argentina recentemente, que numa época da história dela já deu calote na dívida pública dela. Então, existem cenários que são menos prováveis. Agora, você pode, por exemplo, investir, emprestar o seu dinheiro para uma empresa. A empresa tem diversas coisas que afetam ela. Então, existe uma maior probabilidade, mais cenários no qual ela pode ter problemas e não pagar para você. Por que que é importante você entender isso e como isso afeta o seu investimento? Porque se algo tem mais risco, mais cenários e, portanto, mais probabilidade de dar problemas, de não alcançar a rentabilidade que você espera, você deve cobrar mais rentabilidade por isso. É por isso que você consegue aumentar os seus ganhos investindo em coisas que têm mais risco. Mas toma cuidado com isso, tá? Lá na frente, aqui na aula hoje, eu ainda vou explicar um erro muito comum que as pessoas cometem com essa questão de risco-retorno, tá bom? Então aqui é para você deixar claro, tudo tem risco. Então quando fala para você, o investimento sem risco, fica com o pé atrás. Não existe investimento sem risco, tá? Existe investimento com pouquíssimo risco, pouco risco, e investimento com muito risco, mas sem risco
não existe, assim como é a vida, não dá para ficar aquartelado. Você tem que ir à luta, não tem o que fazer, tá bom? E quais são os tipos de risco que existem? Existem diversos riscos, tá? Mas eu vou trazer aqui os principais para a nossa aula de hoje. Ao longo dessa série de aulas que eu vou falar aqui de risco, a gente vai trabalhando aí mais alguns que vão surgir que serão importantes. E eu quero falar, quando você vai analisar risco, é importante você entender que existem dois tipos de risco. Aqueles riscos na esfera econômica, que são externos à empresa, ao banco, ao governo que você quer, para qual você quer emprestar, por qual você quer fazer investimento. E existem aqueles riscos que são financeiros, que são internos, que são da empresa, do banco ou do governo, coisas que ele pode fazer que pode atrapalhar ali a rentabilidade esperada ou mesmo o pagamento da rentabilidade para você. O primeiro risco que eu quero falar aqui para você é sobre o risco de mercado. Então, o risco de mercado, ele fala muito sobre as coisas externas que podem influenciar o setor que aquela empresa, ou aquele banco, ou aquele governo está alocado. Então, vou pegar aqui um exemplo de um setor que está indo muito mal, por exemplo, agora. O setor de varejo, né? Você está tendo problema na Americanas, você está tendo problema no Magazine Luiza, você está tendo problema na Casas Bahia. Por quê? Porque o setor de varejo está sendo muito afetado pelo mercado. Você tem um setor de margens extremamente pequenas que precisa vender barato para vender muito. E aí precisa fazer quantidade para poder pagar as contas, mas a população está perdendo poder de compra porque a inflação teve muito alta nos últimos anos, dadas aí as questões da pandemia, injeção de dinheiro na economia, os preços subiram, as pessoas perderam poder de compra porque a remuneração das pessoas não cresceu na mesma velocidade, então o dinheiro que elas ganham hoje compra menos coisas. E aí, uma maneira que as pessoas que não têm dinheiro compram as coisas é através de crédito. Mas, ao mesmo tempo, ao longo dos últimos anos aí, você tinha um juros extremamente elevado. E a história do Brasil é essa, tá? O Brasil é um país que sempre está em primeiro, segundo, terceiro lugar no ranking de juros reais no planeta. Então, estatisticamente e historicamente, nós somos um país caro para se obter dinheiro, tá? É bom para quem investe, mas péssimo para quem precisa pegar emprestado. Então, as pessoas não conseguem comprar porque perderam o poder de compra e não conseguem emprestar para comprar porque os juros estão caros. Isso afeta muito, então perceba que uma conjectura da economia, pandemia, juros, várias coisas acabam afetando a questão do varejo ali e acaba afetando as empresas que estão atuando ali naquele setor. Então você olha o ambiente externo e como ele afeta. Esse é um risco de mercado, por exemplo, aí, variação de taxa de juros, inflação, tudo isso que eu citei de exemplo para você aqui, afetando ali aquele setor especificamente. O segundo risco que a gente tem aqui é o risco de liquidez. Está relacionado à possibilidade de você resgatar ou não aquele investimento. Então, tudo que tiver baixa liquidez tem um risco para você que, se você precisar mexer nesse dinheiro antes do tempo combinado, isso muito provavelmente vai ter um custo alto para você. Né? Ou você vai estar travado, não vai conseguir sacar aquele investimento, não vai conseguir tirar ele, ou você vai ter perdas, você vai ter cobranças em cima daquilo que vão reduzir, mesmo eliminar aí a sua rentabilidade, porque você vai sofrer algum tipo de penalização por causa daquilo, tá? Às vezes isso pode ajudar também. Então, por exemplo, se você compra um título do Tesouro de longo prazo, significa que você só deveria receber seu dinheiro de volta no final do prazo. Se você precisar vender antes, se você precisar do dinheiro antes, que é a questão da liquidez, você vai ter que trabalhar aí num outro segmento, né? E isso pode ajudar você a ganhar ou perder dinheiro. Porque se os juros que você tem para receber até o final forem maiores do que os juros que estão sendo pagos hoje, por exemplo, você pode receber mais, porque quem vai comprar quer manter esse título na carteira para receber os juros até o final do período. Mas se os juros são menores do que hoje, provavelmente alguém topa comprar, mas aí tirando uma boa parte da sua rentabilidade, porque os juros estão menores. Então a pessoa coloca na conta que ela está pegando algo por menos. Então perceba que a liquidez é um risco também, que você tem que levar em consideração, que se você precisar do dinheiro antes, isso pode custar muito para você e afetar demais a rentabilidade que você estava esperando. O outro risco que é importante você entender é o risco de crédito, tá? Que nada mais é do que o risco de você levar calote. Então você, quando aplica dinheiro num CDB, num certificado de depósito bancário, é o banco não pagar aquilo na data combinada para você por falta de caixa, por falta de condição. É quando você faz uma debênture que você emprestar para uma empresa, a empresa entrar em recuperação judicial e ela não pagar. Então é o risco de inadimplência, de você não receber aquilo ali. E aí eu tenho mais dois aqui que não são tão comuns assim, que é o risco de TI, ou seja, o risco de tecnologia. É muito engraçado. Recentemente,
o Bradesco teve um problema, né, no seu aplicativo e dava para ver diversas reclamações das pessoas falando assim: ah, preciso pagar minha conta de luz que vence hoje, mas o aplicativo não está funcionando desde tal hora. Então, eu percebo que as empresas, dentro do ambiente dela, algumas vezes cometem erros, têm problemas que, se você não tem uma outra saída, você pode, mesmo tendo dinheiro, não conseguir usar o dinheiro, né? E tudo bem, ah, e aí, quem que vai pagar os juros da minha conta que eu tive que pagar com juros de atraso porque eu não consegui pagar no dia do vencimento porque o sistema do banco estava fora, por exemplo, né? Ah, eu não consegui fazer aquela compra daquela ação naquela oportunidade porque o sistema da corretora deu problema. Então, é óbvio que eles investem muito nesse controle, mas você tem que estar ciente que isso pode acontecer. Então, por isso, às vezes é bom depender 100% ter tudo numa única instituição. Ah, você só tem dinheiro no Bradesco, o Bradesco caiu naquele dia, você não consegue fazer mais nada da sua vida. Você precisa de dinheiro, você está alinhado, né? Você não tem para onde correr. Então é algo que você tem que levar em consideração para fazer seus investimentos. Alocar, como que você distribui o seu dinheiro no sistema bancário de maneira que você tenha mais segurança. Estou usando um exemplo esdrúxulo aqui, mas para você entender o conceito, tá? E o último é risco legal, ou seja, você entender as condições na qual você está fazendo seu investimento, seu empréstimo para aquele banco, para aquela instituição ou para o governo. Então é super comum, né, as pessoas que não se interessam por isso, assim, a pessoa começa a explicar, olha, então, isso aqui a condição é a seguinte, tem liquidez, se você sacar antes vai te custar tanto, você vai ter uma penalidade tanto. Aí a pessoa, é bom investimento? Não, é um investimento bom, então faz. Aí, putz, preciso sacar o dinheiro, aí você começa a descobrir as coisas, né? Aí vai descobrindo. Isso acontece muito com título de capitalização. Alguém te vende falando que é bom, né? E aí, quando você precisa sacar antes, você vai percebendo que tem um monte de coisa aí que você praticamente não vai receber nada, ou a rentabilidade é basicamente nula. Então é importante você entender. E aí, um exemplo aqui mais forte de risco legal, por exemplo, mercado de criptomoedas, né? Você tem aí o mundo cripto, as blockchains funcionam com as suas regras próprias. Então, se você perder dinheiro lá dentro por uma fraude, por um problema, perceba que você tem muita pouca proteção legal. Então, você tem que tomar medidas para mitigar isso, porque se de alguma maneira você sofreu uma fraude, é muito diferente de você tomar uma fraude num banco que você consegue processar, você consegue fazer valer alguns dos seus direitos para ser ressarcido daquilo. Lá, você vai processar quem? Você tomou uma fraude dentro da blockchain do Bitcoin. Né? Ah, vou atrás da corretora, vou atrás da instituição onde estava meus bitcoins. Muito provavelmente você não vai conseguir, as chances são poucas. Então, por isso é importante aqui você entender. E na aula de hoje eu queria abordar esses riscos especificamente aqui e mostrando como eles são importantes para ajudar você a gerenciar o medo, conhecer eles. E por que é importante você conhecer esses riscos? Porque é importante você ouvir essa aula, você prestar atenção, anotar e depois raciocinar sobre isso para que você tome decisões conscientes. Tem um livro que eu adoro que se chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que ele fala muito sobre um lado nosso, né, que toma decisões extremamente rápidas, mas que o problema é que para fazer essas coisas automáticas e rápidas, você infere muita coisa. Você pega o seu ambiente, infere, toma aquilo como base para tomar uma decisão rápida. Isso é bom para coisas do dia a dia, para o cotidiano, como escovar o dente, pentear o cabelo, tomar um banho. Você não fica pensando muito no que você está fazendo, né? É natural para você, enquanto você está pensando no que você vai fazer no dia, perceba que você faz meio no automático. Botar a pasta na escova, escovar os dentes, limpar direitinho, escovar limpo. Você não precisa ficar raciocinando quando você vai comer. Você pode escolher a comida, o que você está com vontade. Não você fica pensando muito no movimento de pegar o garfo, colocar, espetar, cortar. Então, para algumas coisas do cotidiano é ótimo porque você não precisa gastar energia naquilo. Mas quando a gente fala de dinheiro, de investimento, é muito importante que você faça decisões conscientes. E isso exige lógica, exige algo lento, algo que você pare para pensar, raciocine, algo que seja deliberativo, você converse com você mesmo, que você coloque os cenários, os prós e os contras. Isso que é risco, é qual a probabilidade desse cenário acontecer? Eu estou investindo nisso porque eu quero essa rentabilidade. Mas o que que pode dar de diferente disso? E como eu me preparo para isso? A decisão precisa ser consciente. Então é muito importante você conhecer esses riscos que eu citei anteriormente e como eles podem afetar o investimento que você está querendo fazer para você poder tomar isso de decisão consciente. Então não é não correr o risco, é escolher correr o risco para ganhar mais dinheiro, para ter mais rentabilidade. Porque quando você faz isso de forma consciente, muda muito o jogo da emoção. Né? O medo sai e vem outros sentimentos que são muito melhores para você poder lidar com o dinheiro aqui. Então,
que acontece quando você não faz isso de maneira consciente, de maneira deliberativa, né? Você comete alguns erros. E aí você vai na onda do que você ouve, guarda, infere muita coisa e acaba tomando decisões ruins. Eu vou citar aqui um exemplo, um erro muito comum, que é, por exemplo, as pessoas acreditam que mais risco, mais retorno. Não necessariamente. Por exemplo, uma maneira de você correr mais risco é você escolher as ações no mercado de capitais que você quer. Por quê? Porque você precisa analisar a empresa. Então, você ainda quer correr risco, mas não tanto quanto você, que é uma pessoa, às vezes, leiga para escolher uma ação. O que que você faz? Você coloca seu dinheiro num fundo de investimentos, onde tem um gestor profissional, onde tem uma equipe. Então, você deixa ele, você tenta diluir o seu risco, entregando na mão de um profissional a gestão do seu dinheiro, por exemplo. E aí, qual que é o trabalho desse profissional? Ganhar do índice, daquilo que é a comparação, daquilo que ele deveria performar mais, tá? E o que que acontece nesses casos, por exemplo? Então, você está correndo mais risco botando dinheiro num fundo de investimento do que comprando, por exemplo, o índice do Ibovespa. Porque se você comprar o índice, você já sabe as ações que compõem aquele índice e segue a média do mercado. Você sempre vai bater o índice porque você comprou o índice. Então, por exemplo, você reduz o risco porque você tem uma carteira já completa de ações ali que constituem esse índice. Então, vamos supor que nesse exemplo aqui de renda variável que eu estou dando, seria o que tem menos risco, porque é onde você vai estar mais diluído entre várias empresas e você sempre vai bater o índice. Pode subir, pode descer e tudo mais, vou falar um pouco sobre isso. Mas olha só o que acontece aqui. O que é esse quadro aqui, essa pesquisa que foi feita aqui, tá? Aqui do ladinho a gente tem o percentual de fundos que foram superados pelo benchmark, ou seja, que renderam menos do que o índice de referência dele. Então você contratou uma pessoa para ganhar de um índice e essa pessoa aqui perdeu para esse índice. Quantos por cento perderam para o índice? Aqui. E aqui, ó, para cada uma dessas colunas, a gente tem aqui o prazo, o período. Então, em um ano, quando você contrata fundos de renda variável, quando você entrega o seu dinheiro para um gestor, em um ano, mais de 60% dos fundos perderam para o índice de referência, para o índice do Ibovespa, por exemplo. O que é o índice do Ibovespa? É aquele índice que você vê no jornal. Ah, Ibovespa subiu para 117 mil pontos. Ibovespa caiu para 100 mil pontos. Caiu abaixo dos 100 mil pontos. Esse é o índice. Então você contratou alguém que deveria sempre ganhar desse índice, porque ele vai fazer uma gestão ativa, ele vai escolher aquela que a empresa melhor, aquela que tem mais potencial para ganhar mais, mas já no primeiro ano, 60% dos fundos perdem para o índice. E aí, quando você vai para 3 e 5 anos, você já tem aqui que quase 80% dos fundos perdem para o índice. E em 10 anos, quase 90% dos fundos perdem para o índice. Então perceba que você está correndo um pouco mais de risco, porque você está entregando seu dinheiro para alguém escolher ativamente ações que deveriam ganhar do índice, em vez de só comprar o índice que é mais barato e mais diluído. E não necessariamente a história, a estatística, os dados mostram que isso traz mais retorno para você. Então, não necessariamente sempre correr mais risco significa ter mais retorno. Você precisa aprender isso para você até controlar seu medo e não fazer besteira achando que sempre, vou correr mais risco para ganhar mais. Não, às vezes correr menos risco significa ganhar mais dinheiro também, tá? Então, como começar? Por onde começar? Primeiro, para você começar sempre numa classe de ativos novas, onde você tem medo, onde você sente que você vai perder dinheiro, isso afeta seu cotidiano, afeta suas emoções, você não consegue dormir por isso, comece com pouco, teste com pouco. Ninguém gosta de perder dinheiro, mas é diferente você perder R$ 1 e 1 milhão. Então comece com um pouco, para você aprender essa sensação, para você aprender esse sentimento. Isso vai ajudar você a controlar e a gerenciar melhor o medo. E aí, a partir dessa prática, você vai conseguir acessar novas modalidades, novos ativos que podem aumentar muito a sua rentabilidade, sem necessariamente te trazer dor de cabeça, problemas ou mais perdas ao longo do caminho. Então, é isso que eu falo, para você aumentar o seu repertório, teste, né? Faça essas coisas. E aí, como que você melhora isso continuamente? Você pensa nas probabilidades, pensa nos cenários que podem acontecer e faz um plano para caso isso aconteça. É muito comum a gente fazer um planejamento, um plano do caminho ideal. Eu tenho um objetivo, eu quero atingir X% de rentabilidade, ou eu quero ter 5 milhões de patrimônio acumulado até tantos anos, ou eu quero alcançar a aposentadoria até meus 30 anos de idade. Mas você não faz planos para caso as coisas deem errado.
E é aí que mora o perigo, é aí que o medo domina, porque uma vez que você está desprotegido, você se sente muito inseguro. Agora, quando você tem planos para os cenários darem errados, se aquele cenário se concretizar, você não fica perdido, você não fica desesperado. Isso evita você de fazer uma besteira ainda maior, porque você já sabe o que você tem que fazer dali em diante. Ah, tudo bem, infelizmente isso aqui aconteceu, era um risco que eu tinha previsto, se concretizou e para isso eu vou fazer isso. Ou para tentar minimizar o estrago, ou para tentar recuperar, ou para tentar alguma saída caso aquilo aconteça. E para isso eu cito uma história aqui. Ao longo da minha juventude eu nadei bastante, então eu gosto muito do esporte da natação. Para quem não conhece, esse Michael Phelps é tipo o maior medalhista olímpico da história, né? Ganhou muitas medalhas de ouro. E ele conta aqui uma experiência dele, né? De uma competição nas Olimpíadas em que ele ganhou a medalha de ouro, mas algo aconteceu quando ele mergulhou na piscina. Quando ele conta aqui que quando ele saltou, né, entrou água nos óculos dele. E, cara, pra quem nada, sabe que essa é uma experiência horrível, principalmente em dia de competição. Você pula na água e entra água no seu óculos é um saco, porque você perde a visão da raia, você perde a visão de quando tá chegando para fazer a virada da melhor maneira possível. Isso atrapalha demais e é algo que fica ali te incomodando. Então, tira a sua concentração. Falando num cara que tá nesse nível de performance, nesse nível de desempenho, é algo que faz muita diferença, né? Mas ele entendeu que quando isso acontece, se você for ficar pensando nisso, no momento que a competição está rolando, você vai perder a competição. Então, você tem que fazer uma escolha. Ou você dá foco nisso, ou você continua ali. Mas como que você sobrepuja essa dificuldade, uma vez que aquilo tá ali acontecendo, né? Aí tem uma coisa que ele conta que é muito engraçado, que ele começou ali, ele tentou ver as sombras, né, enxergar aquela raia que fica no fundo das piscinas profissionais, aí tem uma linha, né? E quando você está chegando perto da borda, que você tem que fazer a virada ou bater, ela vira um T, né? Para você saber que chegou no final ali. E geralmente dali em diante o nadador que já nada muito, você sabe mais ou menos quantas braçadas você tem que dar para chegar até a borda para fazer a virada. E é engraçado que ele fala que ele começou a fazer exatamente isso. Ele começou a contar as braçadas, porque ele sabia mais ou menos quantas braçadas ele dá numa piscina de 50 metros. Então ele tinha um plano, ele tinha uma saída para aquilo não atrapalhar ele. Então não é que o risco aconteceu. Perceba que quando você vai nadar nesse nível, você toma muitos cuidados. O cara coloca uma touca, você coloca um óculos. Para quem já viu nadador profissional, quando ele tira o óculos, tá os vergões em volta do olho, né? Porque eles colocam bem apertado. Exatamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E depois de colocar, eles colocam mais uma touca por cima, para evitar que a água fique batendo na borracha e aquilo gere um atrito. Lembra? É um nível aqui absurdo de profissionalismo, né? Mas aconteceu, ele caiu, apesar de tomar cuidado, de apertar, de fazer tudo, entrou água. Então ele precisava de um plano para continuar fazendo aquilo acontecer. E é a mesma coisa, você tem que saber que quando você vai pular na piscina, pode entrar água no seu óculos. O calção que você está vestindo pode sair, pode descer. E aí, como que você vai lidar caso isso aconteça? É melhor você pensar previamente, ter um plano para caso o cenário ruim aconteça, porque você já sabe o que você tem que fazer. Isso vai diminuir ali a chance de dar mais errado ainda, de piorar ainda mais. Isso pode até te ajudar a recuperar, né? Que foi o caso dele aqui que ele ganhou. Então, por isso que eu falo que para você continuar melhorando conforme você vai ganhando experiência, você vai vivenciando, começa com pouco, você vai entendendo mais cenários, mais probabilidades, você faz planos para caso isso aconteça, para você não ser pego de surpresa e não ficar perdido ali, tá? Bom, se mesmo assim, depois de eu te explicar tudo isso, depois de eu te falar dos riscos, depois de eu te falar das probabilidades, de se planejar, de como isso vai ajudar você a gerenciar o medo, para você poder começar a botar o pezinho nos investimentos, né? Sair da poupança, quiçá talvez você está num CDB, começar a buscar outras coisas para impulsionar a rentabilidade da sua carteira. Você vai falar, tá, e se eu fizer tudo isso e perder dinheiro? Apesar de tudo que eu te falei, eu quero te dizer o seguinte: esse é um pensamento muito normal. Todo investidor, antes de mais nada, é uma pessoa e todo investidor é um arrependido, tá? Seja se arrepende de não ter entrado antes para ganhar mais dinheiro ou se arrepende de não ter saído antes para perder menos dinheiro. A história de todo investidor tem isso. O importante não é você ganhar sempre, o importante é você ganhar mais. Tá? É isso que ajuda você a crescer, a ter mais rentabilidade. É óbvio que quando você perde, você tem que ter um gerenciamento de risco exatamente para não perder tudo ou não perder demais, né? De maneira que você continue no jogo por tempo suficiente para ganhar mais. Isso é importante,
tá? Mas se alguém falar para você que nunca perdeu dinheiro em investimentos, desconfie, desculpa. Desconfie de coração, realmente. Não existe trajetória perfeita. Mas as pessoas que aprendem isso, que fazem isso com consistência, que buscam as opções, que gerenciam o risco e por isso ganham um controle melhor sobre o medo, conseguem aumentar e muito a rentabilidade da sua carteira, tá? Vai ser uma tendência sua buscar desculpas para manter esse posicionamento de não se arriscar, de não controlar o medo. Você vai ver notícias nos jornais, na internet, falando, caiu a bolsa de valores, teve isso, e você vai ficar feliz com essas notícias porque elas corroboram com a sua tese de que você não deve sair de onde você está, você não deve buscar mais porque problemas acontecem, tá? Mas eu vou te dizer o seguinte, tem um arrependimento muito maior que é perder oportunidades. Então, mais do que ficar feliz de que quando as coisas ruins acontecem corroboram com o seu pensamento, você vai ficar muito mais triste quando você vê que você errou e perdeu oportunidades grandes por causa disso, de aumentar. Então, no mesmo tempo, você fala, nunca vou investir em bolsa de valores porque é arriscado. E você não entende como gerenciar o risco, mas aí às vezes você vê lá, olha, a bolsa de valores disparou do final do meio da pandemia para cá, subiu aí mais de cento e poucos por cento. E aí você fica, nossa, o que teria acontecido se parte do meu patrimônio tivesse alocado ali de maneira inteligente, com controle de risco, se eu tivesse controlado esse medo que eu tenho, o quanto eu não poderia ter aumentado a velocidade para alcançar meu objetivo, o quanto que isso não teria trazido para dentro do meu patrimônio. Por isso é importante você vencer esse medo, você aprender sobre gerenciar os riscos para você aproveitar mais oportunidades, tá? E com essas oportunidades alcançar os seus sonhos ali, os seus objetivos. Então, olha, eu tô te falando tudo isso porque eu realmente entendo o que você sente. Eu passei por isso. Quando eu comecei a investir aos 18 anos, por um bom período ali dos 18 até os 25 anos, eu patinei muito. Porque eu tinha medo, eu tinha falta de conhecimento, e aí, quando eu vi uma notícia, a bolsa despencou, tá vendo? Esse negócio não presta, isso aí é quase uma loteria, né? Quem investe nisso aí é maluco, fica perdendo dinheiro. Aí eu adorava pegar a história do cara que quebrou, né? Do cara que afundou, porque não fez gerenciamento de risco, quebrou. Tá vendo que doido? E aí, muitos anos depois, quando eu tinha a experiência necessária, eu fiquei vendo o quanto eu perdi de oportunidade naquela época e o quanto eu poderia ter acelerado meus objetivos se eu tivesse controlado esse medo, buscado conhecimento e gerenciado o risco. E aí, eu prometo para você uma coisa: se você começar com pouco e for colocando o pezinho, entendendo, testando, buscando esse conhecimento, uma coisa muito engraçada vai acontecer depois da primeira, segunda e terceira vez. E aí tem uma citação que eu trago sempre para isso, que é: aquilo que persistimos em fazer torna-se mais fácil para nós, não porque a natureza da coisa seja alterada, mas porque o nosso poder de fazer é aumentado. Então, o tipo de investimento, o risco que ele tem não muda, mas o fato de você compreender mais, de você gerenciar melhor, aumenta a sua capacidade de se dar bem naquilo mais vezes do que se dar mal. Então, por isso é importante você começar a adquirir experiência. Vai ter percalços no caminho, por isso que é importante você começar com pouco, algo que não afete tanto você. É óbvio que ninguém gosta de perder dinheiro, ninguém gosta. Mas se você começar com pouco, é algo também que, se você perder, não é para mudar a sua vida, não é para fazer um estrago gigantesco nas suas contas, tá? E aí, só para corroborar com tudo isso que eu estou dizendo sobre gerenciar o risco, ganhar o medo, né, e manter o longo prazo, ficar tempo suficiente para ganhar dinheiro, eu trago aqui as estatísticas e todas vão ser de renda variável e uma de criptomoedas para mostrar isso, né? Ou seja, aqui, olha, no começo aqui, lá nos anos 2000 e bolinha, né, para quem investiu na bolsa de valores, aqui é o índice do Ibovespa. Quem ficou de lá até agora viu seu patrimônio crescer mais de 211%. Isso significa que foi um crescimento reto, sempre para cima, as pessoas nunca perdeu dinheiro? Não, né? Você teve a crise de 2008, você teve a crise aqui da pandemia, a gente teve um momento que a gente andou de lado aqui nos governos Dilma, no governo do Temer, estava tendo todo aquele problema na economia, inflação alta, juros baixos, né? Então a bolsa andou meio de lado por causa do risco, mas para quem resistiu, gerenciou, controlou o medo, não tomou decisões de comprar na alta, vender na baixa, não sumiu essa perda, viu o patrimônio ao longo do tempo crescer mais de 200%. Olha o fundo dos índices, que os índices de fundos imobiliários estão bem na moda agora, né? Todo mundo fala, paga dividendo, fundo imobiliário é ótimo, que é uma maneira de você comprar um imóvel sem ter dinheiro, mas participar das lajes corporativas, dos galpões, né? Tá tudo bem. Um dia a gente fala mais sobre fundos imobiliários aqui. Mas olha, quem comprou lá, né, nos anos de 2000, aqui já para 10, 11, 12,
e começou, ó, viu seu patrimônio crescer mais de 125%. Esse é o índice, né? Olha, vamos então para o mercado americano. Quem investiu lá atrás, nos anos de 1900 e bolinha no mercado americano, viu o patrimônio crescer aí mais de 3.200%. E perceba que teve grandes crises, a crise de 2008 que aconteceu lá nos Estados Unidos, teve a pandemia, tem várias coisas que as crises acontecem. Então não é o fato de você ter uma perda que significa que você perdeu. Significa que se você souber gerenciar isso, você consegue fazer mais dinheiro ao longo do tempo. E aqui eu trago o Bitcoin, né, para ver também, ó, um crescimento de mais de 27.000%. Mas para quem realmente comprou aqui, vendeu aqui, perdeu muito dinheiro. Mas para quem está fazendo compras e sustentando, tá vendo aí o patrimônio crescer, tá conseguindo talvez tirar proveito de toda essa valorização que está acontecendo, tá? Então, tudo que eu trago aqui para vocês são coisas que eu faço e que eu fiz ao longo dos últimos 18 anos investindo meu próprio dinheiro, né? Eu não ensino, eu não falo sobre coisas que eu não vivo, porque eu acho que isso não é legal, não é bacana. Eu acho que o bom professor, aquele que passa conhecimento, aquele que tem uma missão, um desejo, né? Ele passa muito da experiência dele, daquilo que ele vivenciou, que ele aprendeu, que ele aplicou, que sabe que dá certo, que sabe que dá errado. Então, por isso que tudo que eu tô falando para vocês aqui hoje é porque eu tenho investimento nisso, é porque eu vivenciei isso, eu tive medo lá atrás, eu perdi rentabilidade por causa disso, eu já comprei na alta, já vendi na baixa por medo, e agora eu sou muito mais resiliente, eu sou muito mais controlado, eu tenho muito mais planos de saída, né? E agora eu ganho muito mais do que eu ganhava no passado por causa disso também. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Só um lembrete aqui: a próxima aula a gente vai falar sobre qual é o risco de delegar o seu patrimônio para alguém, né? Muitas vezes você quer fazer isso para fugir do medo e aí acaba perdendo oportunidades, como o exemplo dos fundos que eu citei aqui. Não que você não possa investir em fundos, né? Mas quando você, na verdade, só quer entregar o seu dinheiro para alguém tomar decisões, isso não é bom, porque muitas vezes você tem conflitos de interesse, você tem a questão emocional envolvida aí, tem a questão da desconfiança, né? Você fica com medo de investir naquilo e tal. Isso vai sempre aí abarcando essas questões de conflito de interesse, porque que não é bom você delegar sem conhecimento. Não tem problema discutir, não tem problema ver recomendações, desde que você entenda, porque é o seu patrimônio que está ali, tá? É muito bom ter vocês por aqui. Não esqueçam de participar das próximas aulas, de assistir. Lembrem-se que assim que o evento ficar disponível a inscrição, eu vou avisar aqui, se inscrevam para participar desse evento, assistam às aulas prévias, essa série de aula que a gente está falando aqui, para você ter a base com o objetivo de você aproveitar ao máximo o evento, tá? Ah, mas não deu tempo de assistir tudo, então não vou participar do evento. Não, participe. Mas se você conseguir se organizar para assistir todas as aulas antes, você vai perceber que o evento vai ser muito mais proveitoso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.